Bom, nossa história começou quando minha mãe, que morava em Pitangui, estudou no colégio público e o diretor da escola de Pitangui, quando ela se formou, conseguiu a nomeação dela para a escola de Martim Campos, onde é a atual Escola Doutor Zé Gonçalves. Então, Maria do Carmo Silva. Então, ela veio para cá com outras colegas, inclusive tinha a Dona Lourdes Rates, tinha outras que vieram na mesma época e começaram a trabalhar aqui. Isso foi em 1926. Minha mãe ficou aqui durante um tempo e meu pai, Antônio Rodrigues Teixeira, veio de Santos Dumont. Na época chamava-se Itabira. Palmira, desculpa. Chamava-se Palmira. E ele veio daqui, ele era foguista, ele era ferroviário e era foguista. Então ele trabalha. É o que ajuda o maquinista a levar a locomotiva. É o ajudante, aquele que vai colocando a lenha lá. Então ele era foguista. E depois de um certo tempo, ele foi nomeado maquinista, não é? E conheceu minha mãe. E 2 anos depois, em 1928, eles se casaram, em setembro de 1928. Aqui se estabeleceram. Me parece que foi nessa mesma casa. Não sei se é a mesma casa. Eles, depois de casados, eles moraram em 2 casas ali na praça. E meu pai comprou um lote de uma senhora muito velha que morava aqui, que a gente chamava de Maria Ferreira. E nesse lote ele construiu a nossa casa, que é essa que nós vivemos nela até hoje. E graças a Deus nunca morei em outra casa. Só saí dessa casa para estudar fora e voltava. Minha mãe, na época, ela foi professora, ela foi vice-diretora, ela foi diretora, trabalhou sempre na mesma escola. E depois de casada, eles tiveram 8 filhos. José Maria, Maria José, os 2 já falecidos, Joana Dark, Maria Helena, Márcio Teixeira, também já falecido, Maria Ângela, Maria Carmelita e Arnaldo. Os filhos todos, minha mãe fez questão que estudassem, nem que fosse, na época, era o ginasial. Então, mesmo que fosse só ginasial, ela fazia questão que estudasse. Depois, cada um fazia o que queria. E todos, pelo menos, entraram no ginásio, formaram no ginásio, acho que uma pessoa não formou. E depois que a gente fez o magistério, foi ser professora, cada uma procurou melhorar a sua condição. Aí a gente já trabalhava, ganhava o dinheiro e custeava os estudos de faculdade. Mas todas nós procuramos, então, melhorar para o crescimento pessoal, né? E minha mãe era uma pessoa assim, muito educada, caridosa, muito amada, todo mundo gostava, e ela era conhecida como do Carmo Teixeira, que na realidade não era o nome dela. O nome dela, ela não mudou o nome de casada, era Maria do Carmo Silva. Quando o Francisco Ludovico quis dar o nome dela para a escola, inaugurar a escola, então mandou a proposta para a gente e tal, e a gente discutiu que nome que põe. Eu sei que no fim eu decidi que seria Dona do Carmo Teixeira. Todo mundo conhecia ela, era assim, né? Porque ela própria, todo bilhete, tudo que ela assinava, ela escrevia do Carmo Teixeira. Ela nunca punha do Carmo Silva. Documento ela assinava o número certo, mas tudo dela era do Carmo Teixeira. Então eu falei, para ela ser lembrada como a Dona do Carmo, o nome da escola tem que ser Dona do Carmo Teixeira. Alguns brigaram comigo, mas ficou. E
Então também ela tinha umas amigas e nessa época, na época dela que ainda mais nova, ela e a dona do Carmo do Roxinho, que é a mãe da Bete, fundaram aqui a Legião de Maria, que é uma entidade que existe até hoje na cidade. Tem jovens, tem adultos, homens e mulheres. E sobre isso, quem vai explicar mais é a Ângela, que faz parte, que já foi presidente. Eu nem faço parte da Legião. Eu e Carmelita somos do apostolado e as duas da Legião. Começou quando a minha mãe tinha uma irmã em Pitangui, que era da Legião lá. Ela fez questão de trazer a Legião para cá por causa da minha mãe. Queria que minha mãe aproveitasse disso. Para fazer isso, veio junto o padre Guerino, de Pitangui, para trazer. Para fundar aqui, tem que ir no bispo, tem que procurar todos os direitos, inclusive nós temos documentados. Isso foi há 50 anos que a Dark entrou nesses 50 anos. E a Legião de Maria é uma atividade que quem faz parte dela tem a alegria de ser chamada de Legionária de Maria. Mas quem não é Legionário de Maria deve fazer, todo cristão deve fazer o mesmo trabalho que a Legião faz, porque é uma coisa que vem da palavra de Deus, é evangelização, né? Que todo mundo tem que fazer isso, só que a Legião de Maria é uma organização. Continuando o que a Ângela falava sobre a Legião de Maria, gente, nós temos que guardar entre os padres o padre Geraldo Magela Gomes, que era vigário aqui na época, que o padre Guerino veio e ensinou tudo para ele. Ela diz evangelização. Mas não é só chegar na casa e ficar pregando evangelho, falar que tem que ser católico, tem que... Não. Nós temos que levar a palavra de Deus em nós. E rezar terço e outras devoções de Nossa Senhora, implantar, que a pessoa veja nas nossas visitas um sinal das coisas de Deus. Então, nosso trabalho é esse. Nós temos orações que nós rezamos diariamente, que é o terço e uma catena, que se chama, e nós temos a obrigação de visitar idosos, doentes, principalmente os mais pobres e necessitados. Não precisa, e nunca levar nada, porque senão eles vão gostar da gente pelo que ganharam. Então, tudo que eu vou dar através dos vicentinos, outra entidade. Eu levo a minha presença e faço por onde que eles gostem da minha visita e falo para eu voltar. E a gente vai 2 a 2, nunca sozinho. Então o par legionário visitou fulano. E isso tem trazido assim, muita coisa, porque depois nós criamos a juvenil, crianças depois fizeram primeira comunhão até 18, e dentre essas moças que entraram para a Legião, que agora está muito fraquinho, nós temos jovens que vêm dar testemunho para nós, de coisas de ruim que elas não fizeram por conta da Legião, e as boas que elas aprenderam na Legião. Tem muitas. Dos daqui eu posso arrastar que eu fui de todas. O padre João Maria com o padre Reinaldo, que foi meu aluno de pré, comecei do pré. O padre Geraldo Agostinho, irmão dela, que é um irmão querido, que ele me procura em todo lugar, nas festas e tudo, gosto muito dele. E o padre Paulo Renato, que eu acho que não vai demorar a virar um bispo, porque todo dia que a gente precisa dele liga, ele não pode atender, que ele está em reunião com o bispo. Então ele mora em Sete Lagoas e tem a paróquia dele e tem algo especial com o bispo lá, que a gente pensa que é isso. Então, está faltando um. Eu pensei. Agora, fora daqui... tem um da Ibitira. Esse eu conheci pouco, porque eu fiquei conhecendo a rodoviária aqui. Ele era da Ibitira, foi para Bom Despacho foi não sei para onde estudar, fez tudo, e por lá sem eu conhecer. Quando eu conheci, ele já estava na hora de ordenar. Aí eu ajudei, assim, dei alguma coisa que ele precisava e fiquei procurando. Depois eu fui na primeira ordenação dele em Formiga, depois eu fui na ordenação dele em Bom Despacho. Chama Padre Marcelo, o pai dele mora aqui.
A festa da Senhora da Badia, vocês lembram do início dela? Quando nós nascemos já tinha ela. Ah, já tinha. Já tinha festa de Nossa Senhora da Badia da porta da igreja para dentro, né? Só a parte religiosa. É a parte religiosa, muito fina, muito bonita. É a que a gente faz mais, até hoje nós fazemos parte disso. Eu levar os outros para a igreja, procurar os doentes que estão precisando do padre, a gente levar em casa e participar de tudo. Mas quando começou esta festa mesmo, foi quando o padre Marciano derrubou a Igreja Velha e ela passou aqui para a Igrejinha do Rosário, onde é a rodoviária aqui hoje. E essa igrejinha era pequena, feita por escravos. As pessoas mais idosas contavam para nós que os escravos trabalhavam com os patrões o dia inteiro. E à noite eles iam amassar barro com os pés ali em volta, fazendo barro para fazer tijolo, para fazer a igreja do Rosário. Que ela foi feita pelos escravos. E que à noite eles ficavam trabalhando, cantando. E essa igreja do Rosário ficou aí até a de lá ter condições para passar para lá. Aí quem passou para lá foi o mesmo padre Marciano, mas ele passou sem ela. Ela é muito atrasada ainda ficou muita coisa aqui. E nessa época, então, começaram as festas, pedindo prenda, barraquinha, só que as prendas tinham direção. O padre Marciano ia na fazenda, levava o cabreço, falava com o moço, você vai me dar um cavalo para Nossa Senhora da Badia. Então, ele levava as coisas assim, ele marcava o que ele queria. O que ele queria para a igreja. Ele marcava e as pessoas tinham muito medo dele. Tem muita gente que contou, deu de medo dele, porque ele rogava praga. Então essas festas começaram assim. Então como que eram essas festas? Elas eram feitas com o que ganhava. Se ganhava biscoito, vendia biscoito, não podia comprar nada, não tinha dinheiro, né? E isso eu lembro, porque essa Maria Ferreira que vendeu o lote para o meu pai, morou aqui muito tempo, morreu velhinha. E o povo do João Moço era amigo dela. Então eles gostavam de vir para a festa, não tinha como. Eles vinham de carro de boi, trazendo tudo e ficavam na casa dela. E eles faziam a barraquinha ali onde é a prefeitura, agora fora. Eles faziam barraquinha de bambu, traziam os biscoitos, os bolos, tudo pronto e vendia na barraquinha, assim o dinheiro era da igreja, o que trazia era deles. E dessa maneira os fazendeiros traziam bezerro, faziam leilão. Então começou só com o que ganhava. E tudo que ganhava passava direto para a igreja. Foi dessa maneira que a igreja foi feita. Então agora é festa muito bonita, muito boa, mas já tem outro rumo, né? Muito mais bonita, muito mais social. Mas às vezes a gente vai dentro da igreja, não tem ninguém lá dentro. Na hora das procissões, tem demais, né? Tinha demais das procissões, está tudo muito bonito. Mas eu acho que naquele tempo era mais autêntico. E era pouquinha gente. Uma procissão daqui da igreja, ela acabava. Também, inteirando festas de igreja, a festa do Espírito Santo, que é maior do que Nossa Senhora, é que era comemorada. Aqui na porta, não era? Não, era lá na igreja. Eles faziam uma fogueira quase da altura da torre, sabe? O pessoal trazia, eles doavam a lenha e faziam essa fogueira enorme. Os festeiros andavam dentro de um quadro para a rua, eles eram muito respeitados, a banda de música atrás. Era mais bonito do que é agora. E as festas na igreja, os cantos, tudo era no capricho, porque era a festa maior. E quando o padre Dirceu veio para cá, ele falou assim, e a padroeira? Vocês estão esquecendo da padroeira? Tem que ter festa do padroeiro. Só que entrou a padroeira e tirou o Espírito Santo, que é o maior. Eu ia perguntar agora, onde foi que a festa do Divino se perdeu? Porque a festa do Divino, eu não sei se você já ouviu falar de uma grande barraca que tinha ali onde é a prefeitura, redonda, eles amarravam cavalo lá dentro. Era muito grande. Assim, a barraca já ficava de um ano para o outro, porque era a melhor festa. No final, estava até dançando na festa. Mas a música era da banda, era de sanfona, não tinha som eletrônico, não. Era muito melhor, sabe?
a gente entrava e saía sem pagar e ainda ia embora levando os biscoitos. Você não falou nada até agora, meu Carmelito. Vou começar aí. Eu fico rindo. Não, desse negócio, nesses tempos, eu falo com elas que eu sou nova, eu sou uma jovem, sabe? Então, esses tempos que as contas aí, eu não estava aqui, não. Eu mudei 9 anos, eu morei 9 anos em Pitangui, para casa da minha avó, para estudar, né? E ficava lá, vinha aqui tão pouco, que eu naquele tempo era lá. Então, quando ela conta esses negócios aqui, eu não lembro, além de mesmo ser ruim. Então, eu penso só em pegar para cá. Eu sempre prestando atenção da quem contando a história de construção, eu não sabia disso não, de vez em quando. Elas me contam, sabe? É o que eu falo que eu não lembro, elas falam, gente, eu não tenho culpa de eu ser uma jovem, eu sei ser velha. Uma coisa que eu gostaria de contar, porque essas coisas que eu lembro mais de quando eu era jovem, posso falar criança, porque eu também lembro da igrejinha do Rosário, e em frente à igreja tinha uma barbearia do Versol, que todo domingo ele ficava o dia inteiro cortando cabelo do pessoal da roça que vinha. Enquanto isso, vinha um sanfoneiro e tocava sanfona o dia inteiro. E a gente ficava lá debaixo de uma árvore cheinha de cavalo, sabe? Eu achava isso muito bonito e tenho uma lembrança muito boa de ficar lá. Todo domingo eu tinha essa incumbência de ir lá pagear a sanfona. E por bem eu já comecei a querer dançar, sabe? Mas eu era criança. Tá? Mas eu lembro assim, como se eu estivesse vendo agora. É coisa daqui de Martinho Campos mesmo. E a construção da igreja? Vocês lembram da construção da igreja? Assim, barquinho? Eu lembro. Lembra? É a única coisa que eu lembro O que eu lembro da construção da igreja, eu era muito menina na época, é que o pessoal buscava água no córrego do Bambé. Eu buscava água num copo de 1 litro. Eu ia lá, eu ajudei. Tinha um tanque que a gente ia despejando a água, o pessoal levava aquelas latas grandes e tal, mas eu ajudei também, porque eu levava um copo de 1 litro, custava trazer, mas eu ajudei a levar água para a construção da igreja também. Falou na água. Joana? É para baixo, É o buraquinho aí, ó. Ela falou negócio da água, eu lembrei de coisas. Entre o grupo e ali a delegacia, tinha um beco estreitinho, e tinha um matador lá embaixo, era lá no Bambé o matador. As vacas vinham de lá. As vacas vinham lá da rua, né? E eles tocavam, às vezes saía, acabava a aula, ninguém não podia ir embora para casa, porque o beco estava ocupado pelas vacas. E as vacas desciam para ali abaixo, os homens gritando. Acho que não matava todo dia, não, demorava. Então ali era o caminho das vacas. E não tinha essa casa, não. E lá era um tanque fundo, feito fosse uma casa, que era lugar de pôr água. E os meninos, no catecismo, o padre mandava: durante a semana vocês têm que buscar água. Era pecado não buscar água. A criançada toda carregava água do córrego do Bambé na cabeça para pôr ali. E um dia, tudo ele dava prêmio, ruim me dava. E ele falou assim, no outro dia ia ter por exemplo, assim, precisava de muita água, não tinha água nenhuma, senão o serviço ia parar. E a menina ou menino que chegasse mais cedo com a água, ia ganhar uma imagem de Nossa Senhora, pequenininha. E a Gracinda do Vicente Barro Moraes morava em frente, né? Que a casa dela era menina, morava ali em frente. Ela pediu a Tina, que morava lá, para encher um copo d'água, um copo de litro, e pôr do lado de fora da porta. De manhã estava escuro, ela levantou e pegou latinha e ficou esperando o padre chegar da igreja. Correu com a latinha e pôs lá e ganhou a imagem. E isso o padre narrava na igreja e ela ficou famosa. A menina que levou água às 5 horas da manhã. E teve depois dia que não teve água, aí meu pai fez o que não podia. A locomotiva tinha tanque enorme, que é para viagem de ir e voltar, né? Meu pai foi lá na caixa d'água, do Lobo que chamava, encheu os 2 tanques da caixa, veio aqui e encheu a caixa com a água da... Mas ninguém podia contar isso era errado. Ele fez escondido dos chefes, né? Encheu a caixa
E Escondido não, porque o povo não era fofoqueiro, sabe? aí ele encheu, depois que ele despejou tudo, encheu a caixa, ele voltou lá e encheu para a viagem da segunda-feira. Ninguém contou, mas o padre dava benção nele e nós todo dia. Abençoava nós e a família. É isso, eu acho que essas coisas valem, né? Ele é coisa para ele e para a família dele. Então a água nos abençoou também. Aqui, uma coisa aí que vocês veem quem entre vocês vai responder. A Camerita falou até agora, tá caladinha. Ela é ruim de papo, não. Ela é nova. Quando a linha de ferro parou, seu pai primeiro era o foguista, depois era o maquinista. Depois... Aí a linha parou. Não, ele já tinha aposentado, ele já tinha morrido. Parou foi em 64. Então ele trabalhou o tempo todo. 64 ali, inclusive lá na rodoviária, até aqui, ó, tem o último dia. O último dia que o trem de ferro passou aqui carregando gente foi 16 de julho de 64. Eu estava lá dentro, com minha classe de segundo ano de grupo, uns quase 70 meninos. Eu pedi os pais dos meninos, assim, mandei um bilhetinho para o pai, mas a mãe, mandar licença do menino viajar comigo até na Betira e matula para eles comer no caminho, dinheiro, passagem, né? E vim cá pedir o Lino para ele levar um caminhão velho que tinha para trazer a gente de volta da Betira. Ele chegou na casa dele, contou para a Turca. A Turca correu aqui em casa, o Daquinha. O Lino vai na Betira buscar seus meninos, deixa eu levar meus meninos. Ela já tinha 5 ou 6. Eu falei que podia, porque o caminhão ainda era dele. Então foi eu com tantos alunos e a Turca com os filhos quietinhos. Nós gastamos 1h30 no trem daqui na Betira. E os meninos na janela dando adeus pro povo e gritando. Esse trem tem retrato dele na rodoviária em tamanho grande, nós estamos lá dentro. E chegou na Betira, nós tínhamos levado merenda, sentamos debaixo de uns eucaliptos que tinha lá na rua, comemos as merendas. O caminhão gastou quase 2 horas para ir daqui na Betira. Aí nós entramos no caminhão e voltamos. E esses meninos, 90% me contam que nunca mais andou de trem, foi só essa vez. Mas a hora que falou assim, lembrar de alguém, a pessoa que me veio à cabeça primeiro foi o José Celaizinho. Era um músico, compositor de primeira, tocava maravilhosamente, tem valsas dele até hoje que a banda toca. Então o Celaizinho, ele morava aqui ali por perto, onde é aquela... Isso no fim da vida, né? Pois é, não, mas ele ainda viveu muitos anos, que eu lembro dele muitos anos aqui ainda. Então, ele era uma pessoa excelente, eu me lembro muito dele. Lembro da Dona Ondina, que foi uma diretora da escola também por muitos anos. Ela era alta, daquele cabelo lisinho. Eu acredito que muita gente vai também se lembrar da Dona Ondina, que era uma pessoa, parece que... Pode passar para os outros agora, alguém vai... Não, está falando de Dona Ondina Faria. Fala Dona Ondina, ninguém falava Dona Ondina Faria, falava Dona Ondina, Dona Ondina. E assim, eu nunca estudei nem trabalhei em outra escola. Eu entrei, fiz primeira série aqui até a 4ª, fui para Pitangui, fiz mentira, né? Fui para Pitangui, fiz a admissão, estudei lá e voltei, já voltei como professora dessa escola e aqui eu aposentei. Doutor Zé Gonçalves, Então, assim, eu tenho, assim, um amor muito grande pelaquela escola que parece até bobagem. Eu nem gosto muito de lá, eu praticamente não vou. Porque eu fui diretora por 18 anos, eu me senti a dona da escola. O dia que eu aposentei, eu pensava, eu não vou lá não, porque eu vou ficar dando palpite. Eu vou achar que eu ainda, né, que eu mando alguma coisa, então raramente eu vou, mas toda vez que eu vou, eu me emociono muito. Agora essa aqui tem muita coisa para contar da história. Ela tem muita coisa, não sei, eu falo que não. Eu falaria da minha professora, foi a Dona Maria, sei lá, cansada. Boa que não existia. Diz que dava uns tapas nos meninos, mas era meio bobada, não ganhei tapa, né, porque estava segundo dia só. Minha professora de primeiro até o 4º ano, que dava conta de nos levar de caminhão lá no Porto das Andorinhas para conhecer o Rio São Francisco, quando a gente estava estudando.
Na fazenda, depois que eu descobri que ela onde que é Cristalina, dos parentes dela, para levar lá na usina, para levar na Betira, tudo que a gente estudava, ela dava conta de levar. Muito boa mesmo. E falo do médico, o doutor Odilon de Andrade, que o nome não é sem motivo, que ele tem aquele nome lá não. Ele era o médico do meu pai, isso eu lembro. Ele era menino, meu pai ficou uns 3 ou 4 anos doente antes de morrer. Então eu lembro dele aqui e com todo mundo. Médico bom, pessoa boa, né? Eu lembro, agora os mais, vocês também lembram, né? Umas coisas assim, bem interessantes. Um que eu gosto muito, tem até umas histórias boas para contar, é o Soquinzinho. Ele foi prefeito aqui uma vez, mas ele era tão bagunceiro, gente, porque ele bebia, mas era uma pessoa muito querida. Sabe? Eles falavam com ele as coisas assim, mas ele sempre era convidado para ir nas festas, sabe? E participava, ia nas casas dos outros, maior alegria que ele tinha estando com a gente, sabe? Assim, por exemplo, na época eu era nova, mas ele me tratava como uma pessoa da família Teixeira. Tem esse pormenor. Era da família Teixeira, está pronto. Por quê? Porque meus pais foram pessoas de exemplo em todo ponto, inclusive nessa parte de igreja. Minha mãe e meu pai é que ajudavam na Semana Santa, essas festas mais, que gastava mais gente para ajudar, até o Zezé, né, o Zé Teixeira, até o Zé Teixeira ajudava a arrumar as coisas lá, porque não tinha esse povo todo que tem agora para ajudar, né? Então eu lembro disso, sabe? E o meu amigo querido era o Soquinzinho, sabe? Eu ia muito na casa dele até ele morrer. Aí eu já era velha, né? Aqui, dona Arquinha, assim, ó. Ângela, e nessa época aí, ele... Foi na época que ele recebeu a visita do... Juscelino Kubitschek. Foi. A senhora lembra dessa época? Lembro, eu era criança, estava na escola e eles levaram os meninos da escola para lá. E aquele palanque lá que ele tinha lá, que era ir ao Pendre, é que eles ficavam. Eu vi o Juscelino lá de todo jeito que ele queria, sabe? Porque a gente era pequena e ficava na frente, que hoje não. Hoje os grandes que ficam na frente, né? Ficava na frente lá babando com o Juscelino, que é um também que eu apaixonei, mas ele não é daqui, né? Pois é, mas ele, na época que ele veio aqui, a senhora lembra o que ele veio fazer na época? Foi alguma inauguração? Isso eu não sei, não. A senhora lembra? Inauguração da água. Inauguração Então, o Juscelino veio... para inaugurar a água encanada na cidade. E por sinal, O prefeito era era Quinzinho. Enviou minha mãe. E minha mãe foi nomeada em praça pública. não foi ali. Pelo Juscelino. Ah, não foi por Ali no palanque ele assinou a aposentadoria da mãe. Os papéis já tinham ido, mas não sei, então a gente pediu, falando que era até ali perto de casa. E a gente pediu e ela assinou em praça pública a aposentadoria da minha mãe. Vamos falar bem do Juscelino. A gente viu o documento. Eu não tinha idade, não estava na escola não, né? Mas a minha mãe era diretora. Ah, mas é claro que a Vermelhita foi. Eu fui toda misturada nos meninos da escola e fiquei por ali numa maior nitidez vendo esse Juscelino lá, sabe? Se não fosse Badinho, era o primeiro da minha lista. O primeiro da minha lista, sabe? Não, mas eu lembro até hoje, eu vejo direitinho ali, eu enfiada no meio dos meninos, tudo de uniforme, sabe? Eu perto ali onde que era a Maica, sabe? Eu enfiada ali no meio, né? E vendo o Juscelino lá. Gente, mas que lindeza! É importante, né? Nossa Senhora! Foi importante, né? Foi. Não falou ainda não, dona Arquinha. É aquela não. Eu tô lá, é assim, eu tô mandando ela fechar o livro, porque ela tá caçando que de vez em quando na pergunta tá respondendo o que tá ali no livro. Não, ela tem que responder se é no livro. É fácil assim, aquela hora que ela via a foto aqui assim, via isso assim, ela tá fazendo pesquisa ao vivo, então. Então ela fazia assim, e eu tô lá. Aí ela tá falando assim, eu
tô sim, ainda nem fechou o livro. Aqui, então, já que ela não quer contar. Quando nós tínhamos o trem Quando o trem passava aqui na porta, sabe? Quando a gente ia viajar, a família, o Zezé Teixeira pegava uma capa de chuva suja, punha no ombro e ia encontrar com o trem. Aí o Narciso, da Dona Solar, que era outra professora, era o maquinista. Quando ele via o Zezé com a capa, ele já maneirava o trem, para não correr muito, para o Zezé pegar ele andando e marcar os lugares para minha mãe sentar com a meninada. Um dia o Zezé não estava aqui, meu pai doente, precisava levar para viajar. Quando o Narciso aponta lá, ó, Darquinha com a capa nas costas. César disse que ela pegou o trem andando e foi marcar os lugares. Então isso eu não esqueço não, porque minha mãe ria e tremia de medo, sabe, de cair, mas morria de rir. Então essas coisas assim, quando era para ficar mais, gravar mais, era a Darquinha que fazia. Ela, não sei se ela lembra ou não, mas é isso, sabe? Depois nós todos passamos a pegar trem andando, sabe? O trem de ferro, segunda, quarta e sexta-feira, ele vinha de Divinópolis, passava aqui e ia para a Barra do Paropeba. Daqui para baixo tinha só fazendeiro na beira do Rio Pará, São Francisco, até na Barra do Paropeba. Criadores de gado, né, de porco e de gado, de vaca. Aqui onde é o pedacinho do cascado, desse prédiozinho, tinha um curral de ferro, chamava curral de ferro, entre a casa do Versol e o bar do Soquinzinho. E ele era alto e acabava-se no ar, ele não tinha escada para descer. Então, o dia de levar o gado, eles vinham com o carro, encostavam o carro, abria a porta, tocava a vaca, enchia aquele carro, andava um tiquinho e abria outro, enchia tantos carros que tivesse chamado os carros de carregar o gado. Depois o trem ia embora com ele. E tinha dos porcos também. Então, o dia do passageiro não carregava não, porque dava muito, não carregava junto. Era dia de trem de carga que chamava. E o carregador era aqui, curral de ferro, que chamava ele, era um curral de ferro. Então era a maior riqueza que vinha daí, né? O povo criava porco para encher vários vagões para levar embora, não sei para onde. O padre Marciano, mais bravo, mais aborrecido, mas foi que fez, derrubou a igreja, de palavra. Derrubou uma, levanta a outra, né? Ele derrubou sem ordem do bispo, o bispo falou que de lá estava muito boa, ele achou que não estava. Ele derrubou sem a ordem do bispo, fez por ordem do bispo. Se você quisesse dar esmola, você dava, se não desse, ele jogava fraga, xingava. A pessoa ia, a manga tinha que ser aqui, se não fosse aqui, vai para fora, ser atropelada, ele fazia de tudo. Mas rezava, cantava, fazia procissão, fazia tudo e levantou a igreja, no tapa, levantou a igreja. E na construção dessa igreja teve assim, só um caso muito diferente, porque era tudo na madeira, né? Os andaimes, outro dia eu levei o retrato para o moço ver. Os andaimes para levantar até na torre da igreja. E os homens, roupa normal. Um dia um despencou lá de cima e caiu, veio despencado. A calça dele tinha isso aqui costurado, ficou pendurado na ponta de um pau. Ele ficou lá gritando até os outros subir e tirar ele de lá. Eles colocam isso na conta dos milagres do Padre Marciano. Milagre do Padre Marciano. Milagre de Nossa Senhora da Bacia. Ele estava trabalhando, mas que aconteceu desse jeito. Todos gritaram, quer dizer, pegar eles bagaçados, ele não acabou de chegar no chão. E para eles contavam que isso, nos carros antigos tinha marcado mesmo, né? Ficou dessa largura, assim, aquele brim grosso, né? Então, ele fez isso, mas ele fazia assim, ele punha, moça, por exemplo, tivesse com o namorado na rua de noite, ele punha para casa parecendo que era o dono da rua, se chegasse perto da casa dele, ele mandava embora, então tinha tudo quanto é atrevimento, sabe? Mas o que ele queria fazer, fazia. Ajudou muito na banda de música, assim, para os meninos entrarem, tudo assim que ele achava que era bom, ele ajudava, mas se ele achasse que era ruim também, ele desmanchava. Muita gente pergunta, parece que Teixeira é só aqui, se bem que você é, né? É. Mas acontece que os filhos do Zezé, né, foram para Belo Horizonte. Então, a gente fala que só tem o Helder, que é o sobrinho aqui, né? É o Helder. E a gente não tem mais parentes, assim, mais perto, né? Agora apareceu Teixeira, o padre Vanderlei Teixeira, né?
falou que vai ser nosso herdeiro, né? Não sei de quê. Eu não sei o que é que ele vai herdar. Mas, na realidade, a gente ficou muitos anos, todo mundo falava, mas como é que vocês apareceram aqui? Porque aqui não tem Teixeira, né? Mas é porque realmente meu pai veio de muito longe, né? Ele veio de onde? Palmira, Santos Dumont. Oh, ele conheceu o Santos Dumont, na época o Santos Dumont, ele contava, o Santos Dumont ia na fazenda e ele quando estava inventando lá o avião, né? Então meu pai olhava, ele voava aqueles negócios e caía, sabe? Seguir meu pai era menino. Mas depois, quando ele cresceu, ele veio para aqui e tanto que nos documentos do meu pai tem lá, né? Como é que é? Igreja de Santa Isabel, Palmira, depois Santos Dumont, sabe? Então agora é Santos Dumont. Ninguém daqui nunca foi lá, sabe? Nunca fui. Não, nós nunca fomos lá na terra dele. Porque os parentes dele também saíram de lá. Então os irmãos do meu pai tinha muitos irmãos, a gente tem muitos primos. Quando a gente era criança, meu pai levava a gente em Belo Horizonte para conhecer os parentes dele. Aí depois foi separando todo mundo e agora a gente pouco vê. Os tios morreram, as primas, tudo mais velho que a gente ainda, então a gente não tem muito contato. Mas a ação toda muito interessante, tudo assim no estilo do Darquinho. Conversa mais do que tudo. Eu não sou Teixeira, eu sou Joana Darquinho. Ela não herdou Teixeira, não, é Rodrigues. Carnaval eu fiz parte do Quiovas o tempo todo. E o carnaval nosso quase que era o ano inteiro, não era só no carnaval, não. E a gente se divertia muito, era a turma só amigo. Era o pessoal do São Alexandre, nós aqui em casa, o pessoal do João de Josefina, as meninas e os amigos que elas traziam de Belo Horizonte. A gente ficou conhecendo muita gente boa e os Quiovas era assim. A parte de calçado, quem fazia era o Mário Gibson. Todos iguaizinhos, não tinha um prego diferente do outro. Começava a fazer muito antes. As roupas a Carmelita fazia. A escolha das fantasias, aí juntava Márcio com Carmelita, cada um dava um palpite e a gente fazia, mas ia todo mundo igualzinho da cabeça aos pés. E a gente subia, ia todo mundo a pé, lógico, né, lá pro salão. A gente ia pulando e gritando. Chegava lá no João da Nervina, a gente falava até João da Minervina. Todo mundo parava lá no balcão, comprava o que é que a gente usava, a gente que fazia, que é a porradinha. Pois é, sei que a gente fazia porradinha. Aí que chegava todo mundo animado lá no salão. Gente, mas que coisa boa. Era bom demais. Mas era todo mundo junto para ir e para voltar. Não largava ninguém para trás, sabe? A gente não... Ai, meu Deus, devia ter bem umas 50 pessoas. Porque a família do São Alexandre é muito grande. Foi crescendo. Foi crescendo à medida que os sobrinhos foram crescendo, participavam, né? Aqui de casa que era menos, era eu, Márcia e Arnaldo só. Elas nem vi. Tinha mais novos? Tinha, no princípio tinha... Como é que é aquele Eduardo? Caboclo, né? Aldo do Lúcio e um que havia o UPA. O UPA? Devagar. Devagar, que era do povo da Perpétua. Esse já apareceu bem depois. Era o Fusarca, Fusarca, que era da turma lá da Dona Elza, sempre com as fantasias maravilhosas, eram as moças bonitas, a gente ficava humilhadinha perto delas, mas elas caprichavam na roupa, era muito bonito. E Maloca.
maloca também. Maloca era só gente jovem. Eu fazia parte do maloca e do quiovos. Quando um saía, eu saía com ele. Quando ia, o dia que era de tomar cerveja durante o dia ali no passeio da rodoviária, eu era maloca. Aí no outro dia eu era quiovos. E sou amiga de todos eles até hoje, graças a Deus, e continuo saindo e tomando cerveja com todos eles. Vamos falar agora do carnaval para coroação? Pode Deixa falar. eu inteirar aqui no carnaval. Eu não participei de bloco, nunca, mas todo ano eu tinha uma fantasia diferente, que os meninos aqui do Lino, que iam perguntar assim, o que você vai fazer esse ano? Eles gostavam. Então, todo ano eu tinha uma fantasia, não tenho uma foto, não tirei uma foto, não tenho lembrança de nada, e tem raiva de mim por causa disso, porque eu não gosto de tirar foto mesmo. E eu lembro também que eu ia sozinha, praticamente sozinha, assim, o pessoal tá passando, eu ia atrás. Começava a dançar na hora que começava a tocar e parava a hora que parava de tocar. Quando parava de tocar, se tivesse um batuque, eu ficava no batuque, sabe? E dançava às 4 noites e durante o dia. E não bebia não, no carnaval não bebia não, para aguentar. Depois que passava o carnaval, que a gente ia tirar a barriga da miséria, né? E eu acho assim que o carnaval para mim foi festa, não foi bagunça. Por isso que eu não vou mais em nada. Eu daria conta de ir fazer tudo a mesma coisa, mas eu não gosto por causa da confusão que eles aprontaram dentro disso. Fala o queijebão aí que ficou para trás. Pois é, gente, eu esqueci. Queijebão foi um bloco muito grande. Era o Eduardo Dinalva, Maria Rita, um bloco muito bonito, muito festivo. Eles, o ano passado, fizeram até um encontro, não sei quantos anos, acho 50 anos, sei lá. Eles fizeram encontro e desculpa por eu ter esquecido. Eu lembrei do bloco, mas não lembrava o nome. Mas foi outro bloco muito bom também. E o Devagar, que era do pessoal do Petitão. Pois é, o Devagar era Perpétua, Joana, e eles... É bom. Perpétua era também, minha filha. Quem falou que ela não ia? E era Atlântico. Eu fui nesse... Não, a Perpétua ia também. Ela ia. Vai lá, vai. Não, tô falando para desligar, né? Nossa Senhora! Vamos falar da coroação agora. Ai, não. Quando a senhora Levanta a mão. a senhora ensinava, né, ensaiava os anos. Eu não gostei desse trem, não gostou de mim. Não tem sem nada, Só assim, É o seguinte, pertinho da boca. enquanto eu fui nova, porque pequena eu sou até hoje, eu vesti de anjo. Nossos vestidos eram feios, nossas coroas, mas a mãe vestia que começou a andar até ir embora para Pitangui estudar, a gente era anjo. Só que nós cantava bonito, nós aprendíamos, que minha mãe ensinava. Aí, quando eu ia, eu cantava melhor do que todos que tinham lá, mas eu era anjo feio. A santa que tomava com lá, a mulher era santa demais. Fazia eu cantar o tempo todo para as meninas bonitas subir lá e pôr coroa. E ela nunca deixou eu pôr coroa. Eu ficava escondida. Eu entrava, ficava escondida assim, as meninas punham coroa. Eu nunca pus coroa no pente dela. E eu chegava em casa e falava, eu não vou. Ela falava assim, você está cantando é para ela não, você está cantando para Nossa Senhora. Eu voltava no outro dia. E tinha coroa 31 dias, né? Eu ia. A coroa esse dia, né? E ficava. Mas a senhora E chegou depois, a ensaiar? depois eu fui. Põe o microfone. Depois eu fui para Pitangui estudar, né? Eu fiquei em Pitangui porque eu fiz o ginásio normal lá, né? Eu fiquei muito tempo lá. Aí, tá mandando celular, ficando alto, tá mandando celular. Eu podia falar, deixa eu escutar. Mas aí, quando eu voltei, eu fui ajudar a Dagmar, que a Dagmar estudava, que isso fazia. Eu fui, ela um dia foi no Rio de Janeiro, pediu para mim olhar enquanto ela fosse no Rio de Janeiro, nunca mais ela voltou na igreja até morrer. Eu falava com ela, não tá bom, eu tomei conta. Até depois que a Dona Nelly, né, Maria de Vezes, assim, foram ajudar, mas já foi menos tempo. Eu fui tempo demais naquela bobagem. A menina não tinha roupa, eu queria dar uma roupa, eu queria dar um tênis para outra, eu queria... E ensinava e tinha essa preocupação. A menininha, a roupa dela é feia, minha canta bonitinha, vai ficar lá em cima, que é o que aconteceu comigo.
Dona Arquinha, quem que ensaiava a senhora? A Dona Ondina é tal de diretora do grupo aqui, chamada Dona Ondina Faria. Você lembra mais ou menos o ano que era que a Dona Ondina ensaiava? Não Só tem tinha onde, quantos né? anos, né? 7? Quê? 7 anos só tinha? Não, eu já tinha vindo da escola. Tinha vindo de Pitangui, já tinha formado. Já? Quando eu comecei a ajudar, Não, fala quando a senhora era... formada eu comecei a andar e ia para a fila de trás lá, né? Andando e ia, nós todos vestimos de anjo. O Anjo, quem é o caso do Anjinho? Não, a Carmelita, A Carmelita. a Carmelita nós já trabalhávamos, aqui em casa já era mais fácil, ela teve vestido de todas as cores e coroa de todos os tamanhos. Não sabia cantar, mas ficava só lá em cima. São as vantagens de ser caçula, também sou caçula. Não, porque a outra era do ladeiro. 5 anos e um vestido cor-de-rosa. Cantava, mas igual cigarra. Não sabia cantar, cantava bonito e ela deixava Então me empresta o tempo aí um tiquinho. Era isso que eu queria contar, sabe? Eu falei da maravilha da minha professora, Dona Zilar, desafinada meio do que tudo, e me ensinava a cantar. Chegava aqui em casa, elas brigavam comigo, batiam em mim, porque elas queriam me ensinar a música. Eu não aceitava, porque a minha professora, Dona Zilar, me ensinou a cantar. cantava igual Então não adiantava elas pelejar comigo com ensaio para coração, porque eu despencava mesmo, porque minha professora falou, acabou. E ela ficou culpada até muitos anos, sabe, gente? Mas de repente eu descobri que eu sou desafinada mesmo. Uma humilhação para mim, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo afinado. E eu desafinada mesmo, canto junto com os outros baixinhos, não perco. Mas o que eu queria contar, eu coroava mesmo, como diz Darquinho. Na coroação, elas me ensinavam. Aí cante de coroação, a Dona Zilar não me ensinava não, porque ela não sabia cantar, né? As Aguilitas, mas Darquinho que me ensinava. Mas cantava tanto comigo que eu ia assim por rumo, desafinado demais, eu não desafinava não, mas eu ia por rumo. E cantava, sabe, sempre aqui em casa era assim, vestiu o vestido de anjo, veio a outra vestido, veio a outra vestido, acabava passando todo mundo. Quando eu estava no último ano de coroar, como diz Darquinho, desse tamanho assim, eu tinha uma roupa nova de vestido de anjo e nunca vi tão lindo. Um vestido branco de cetim, uma coroa assim, bem incrementada, por resto era só uns trem assim, pé de anjo, nós ganhávamos todo ano, de tênis branco, toda bonita, gente. E no dia da minha coroação, já era da Guimar. Então a gente ensaiava e depois tinha um lugar marcado para colocar a coroa. Vai e deixa a coroa em tal lugar. Aí de noite, a da Guimar falava, fulano, vai lá buscar a coroa. E eu, metida mais do que tudo, com a minha roupa, com o meu tênis, só não estava com o campo, né? Mais ou menos. Mas o que é que vocês pensam que eu fiz? Mudei a coroa de lugar, acabou o ensaio, ela falou, Carmelita, põe a coroa lá. E claro que eu pus ela em outro lugar, né? Aí quando chegou na hora, que nós estávamos lá quase prontos, tá, cadê a coroa? A Guimar mandou uma, foi caçar umas 2 ou 3. Carmelita, onde você pôs a coroa? Eu falei, naquele lugar que só mandou ela não tá. Então você vai ter que ir lá. Mas foi meu prêmio. Eu subi, gente, naquela igreja assim, mas tão metida, toda bonita assim, sabe? Mas eu estava me achando. Eu já tinha 10 anos, quase 11, era do tamanho dos 8, eu acho, sabe? Balançando os molinhos, fazia os cachinhos, balançando os molinhos, o vestido assim. E fiquei feliz demais e fui lá. Peguei a coroa. Ela falou, onde você pôs? Eu falei, no altar. Foi no altar, não menti não, mas foi no outro lugar, não foi lá não. E coroei, ficou na maior mentira. E o final dessa história, que eu tô na escola um dia contando isso para as meninas, porque eu conto para os outros lá. Aí virou Deus dela de Geraldo Costa, já estava trabalhando lá também. Ô Carmelita, deixa eu te contar uma coisa. Lá em casa todo mundo também tinha roupa feia de anjo, sabe? Mas a sua era nova, que era, eu acho que o último penúltimo croação, sua mãe vendeu, minha mãe comprou. E eu fiquei metida assim, igualzinho assim. O Márcio Teixeira, nosso irmão, que já faleceu infelizmente, ele era muito estudioso, muito religioso e queria ir para o seminário. E ele foi, quando ele saiu do grupo, não. Ele foi para o seminário, aquele que onde hoje é a Católica Federal, né? Não dou conta mais não. E ele estudou lá e fez o ginásio lá. E gostava de cantar, de ler e de escrever. Depois ele veio embora de lá e estudou um ano em Divinópolis, mas meu pai já estava no finzinho da vida, ele ficou aqui para ajudar a olhar meu pai. Nesse meio tempo meu pai morreu, não tinha coisa, e ele não tinha outro estudo. Ficou procurando um emprego aqui, mas escrevendo. Todo papel que ele pegava, escrevia, até que deu conta de entrar para o DR, ganhava pouco, mas ficava muito feliz.
E ele escreveu, o sonho da vida dele era escrever história de Martinho Campos. Estudava tudo que ele achava, estudava, ia na casa dos outros perguntar. E até que enfim deu conta de fazer, porque ele tinha amigos queridos que financiaram para ele, que ele não tinha mesmo dinheiro, né? Platão, doutor Marcelo, Pinga, ajudava, incentivava, contribuíram muito. E ele fez o primeiro livro, Abadia dos Mujolos. Foi apresentado lá no ginásio Nossa Senhora da Abadia, uma festinha também muito simples, mas teve. E ele vendeu o livro, os ajudaram, ficaram apertando, e o resto ele vendeu. E acabou muito depressa. E todo mundo quer o livro, vem atrás do livro, quer comprar o livro, quer fazer o livro, quer um livro emprestado, e não existe o livro. Mas ele também era mal satisfeito com o livro, porque ele continuou estudando e descobria. Eu não pus isso no livro, eu não pus isso no livro, eu não pus isso, e ficava juntando. Depois ele escreveu um livro do União, o Voo do União pagou o livro e ele escreveu. Depois aquele da festa da June, Nossa Senhora da Abadia, ele fez a festa, gastou o dinheiro, ele só escreveu. Mas sempre com aquilo na cabeça, que o livro faltava tudo. O primeiro livro ele ia escrever outro, para inteirar aquele. E começou, aposentou, começou a escrever. Tudo que ele via, ele guardava e às vezes ia pôr no livro. E ele estava escrevendo, o livro estava quase pronto, o complemento do outro, né? E nesse meio tempo, enquanto ele estava esperando terminar para editar, ele morreu. Morreu e ficou parado. Está parado por enquanto, né? Mas tem os sobrinhos, né, que são escritores, não tem daqui? Tem que estão pelejam. O Elcio fez um livro. Eles escrevem, mas eles não têm contato, né? Não tinham contato com o Márcio era muito para lá. Sei. E agora hoje as meninas acham que não dava certo, o Arnaldo também, eu falei com ele está com o trem escondido lá, não soltava, mas a gente descobriu, falta muito pouca coisa. É o mesmo livro com acréscimos, sabe? E então a gente vai, no princípio, contar o motivo. Ele morreu sem acabar, nós estamos terminando. Então eu não sei escrever atualmente nem à mão, mas tem duas sobrinhas que estão batendo para mim, fazendo, uma arrumou que deixou para mim ficar corrigindo para ela, passar para ela preocupadinhas. E o Elcio também já falou comigo que ao precisar, chama ele, vem cá, hoje a gente vai lá e vai terminar o livro para ser complemento do primeiro. Cara, a gente não sabe o que vai sair, mas se Deus quiser vai sair. Então, vai ser o mesmo nome, o mesmo assunto, só que a gente vai entremear muitas coisas nele. Salve Maria, Mãe querida, vos suplicamos neste dia, olhai do céu por nossa vida, Nossa Senhora da Abadia. Olhai do céu por nossa vida, Nossa Senhora da Abadia. Deus,